Boa noite a todos. Antes de mais, queria agradecer aos guias espirituais da casa e aos anjos da guarda no corpo de carne que tiveram o cuidado de me avisar da luz do carro, senão ficava sem bateria. É que os carros agora são tão dinâmicos e interativos connosco, a gente quando liga eles desligam, quando desligam eles ligam, já são quase autónomos. E queríamos também agradecer à Associação Espírita, a Consolação em Vida, por nos receber. Já há mais de um ano tínhamos o compromisso de fazer ou pelo menos a promessa de fazer um seminário no Grupo Espírita Amor Fraterno, em Coimbra. A entrada é gratuita para trabalhadores e frequentadores sobre atividades na Casa Espírita, como dar passe, como falar em público, como doutrinar os espíritos, como fazer atendimento. E proporcionou-se agora. E, entretanto, também o Sr. Valente tinha-nos convidado já há bastante tempo para ir a Aveiro. E, entretanto, os amigos da Amealhada, que é uma associação pequenina, que está a começar agora, são 7, 8 pessoas, também nos tinham convidado. E bem, já que vou a 3 lugares, vou-me convidar para ir à Águeda. E espero que tudo corra bem. Então, o nosso tema de hoje... Pois, isto é a nossa publicidade. Sejam bem-vindos às Caldas da Rainha. Não demorem muito a fazer as inscrições, porque já temos mais de 300 inscritos. Portanto, o máximo que leva é 600 pessoas. É capaz de ainda dar. Vai ser diferente do ano passado. Esperamos que seja melhor. Mas o tema de hoje é o valor da vida. E quando estava aqui sentado, estava a pensar, caramba, parece que foi de propósito, que o maior físico do mundo de toda a atualidade, um homem fabuloso, Stephen Hawking, né? Desencarnou hoje, no dia em que nós estamos a falar do valor da vida. Né? Um homem que os médicos tinham dado vida até aos 20 anos, 22, com uma doença degenerativa, e que nunca se vergou perante a doença, foi um exemplo vivo de que vale a pena viver e de que o espírito domina a matéria. E então casou 2 vezes, tem 2 filhos, se não me falha a memória, e foi ou 3, foi o físico que mais contributos deu ultimamente, o maior físico e astrofísico de toda a humanidade. E então nós podemos ver que os homens não se medem aos palmos, e as mulheres também não, e também não nos medimos pela qualidade do nosso corpo, mas sim pela qualidade do espírito que habita esse corpo. E enquanto muita gente lamenta a morte, eu alegro-me com a morte do corpo dele, porque imagino qual não seja a alegria do Stephen Hawking a entrar no mundo espiritual e dizer assim, caramba, posso andar e correr outra vez, né? Posso mexer os braços. Finalmente, né? Fiz o meu contributo, porque aquilo foi uma expiação, sem dúvida nenhuma. Não sei, nem quero saber o que é que ele terá feito para ter vindo com aquela expiação, mas foi um vencedor. E então, companheiros, é sobre isto que vamos falar. Vale a pena viver, não é? Não vou usar antes aqui o rato. O valor da vida, vale a pena viver. Isto porquê? Porque a vida é uma oportunidade que nós temos, né? E que aproveitamos ou não. Nós vemos estes nossos irmãos em África, que é uma terra que me diz muito, porque eu nasci lá, eu nasci em Angola, e vim para cá com 12 anos de idade e ainda não me adaptei. Acho que só quando voltar a reencarnar lá, ou no Brasil. Isto aqui é muito frio. E então, em África é mesmo assim. As pessoas são felizes com o que têm. Quem conhece a África sabe que é verdade. Né? E então, isto faz-nos pensar, quando os nossos filhos, super mimados, cheios de consolas, de computadores e mais não sei quantos, ainda reclamam da vida, que não querem estudar, etc, etc. E nós olhamos para aqui e vemos
este instinto da sobrevivência e a alegria com que eles vivem, né? E a alegria com que eles nos ensinam a viver melhor, né? Há uma organização não governamental, uma ONG, há várias, mas há pelo menos uma em Moçambique que nós podemos apadrinhar, salvo erro, é uma ONG francesa, não tenho certeza. Podemos apadrinhar miúdos, órfãos. Qualquer um de nós pode fazer isso, com 10 euros por mês, arranjaram 10 euros em Moçambique, é uma fortuna, né? E então, há tempos essa ONG lembrou-se de organizar uma viagem com todos os padrinhos franceses até Moçambique, para irem conhecer os seus afilhados. E quando eles se foram embora, os miúdos, os pertinhos, perguntavam aos tutores: porquê é que os nossos padrinhos não riem? Eles são tão tristes. Os que não tinham nada sorriam muito. Os que viviam ali da lixeira de Maputo, que alimenta 4 milhões de pessoas por dia, sorriam. E aqueles que vinham do mundo civilizado, da África, que tinham tudo, até um avião, eram carrancudos, tristes. E então eles optaram por, sempre que recebiam a mesada, mandar uma fotografia do afilhado a sorrir, para ensinar os europeus a sorrir. Não é? Muito bem, então, companheiros, continuando, porquê é que vale a pena viver? Isto não é um chavão. Vale a pena viver porquê? Porque a vida continua, né? A vida é imortal. Antigamente acreditava-se que a vida era imortal. Era uma crença das religiões tradicionais, né? Allan Kardec comprovou cientificamente a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma, né? Através da observação, da experiência, da repetição das experiências, da observação dos factos, chegou uma filosofia, dessa filosofia extraiu uma moral que está assente na moral que Jesus trouxe à Terra. Então, posteriormente, outros cientistas vieram comprovar as teses de Allan Kardec. Entre 1993 e 1998, um grupo no nordeste de Inglaterra dissecou 4 pessoas, 2 médiuns, 2 não médiuns, fizeram sessões mediúnicas fantásticas, que durante 2 anos, entre 96 e 98, foram pesquisadas rigorosamente pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, a mais conceituada a nível mundial, onde estava o professor David Fontana, que era professor da Universidade de Liverpool, professor convidado da Universidade do Minho e da Universidade do Algarve. E ele não era espírita, mas conhecia a comunicabilidade dos espíritos e era um pesquisador da transcomunicação instrumental. Então, aquilo que nós dizemos que a vida continua já não é uma crença, porque o espiritismo matou a morte. É uma realidade baseada em factos experimentáveis. O Dr. Konstantin Korotkov, um físico russo, que foi professor da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, ele fez experiências com médiuns, e faz, com médiuns xamãs na Sibéria. Vocês podem encontrá-lo na internet, no Facebook. Korotkov, Konstantin Korotkov, sempre com capa. É um homem simples, mas brilhante. E então, numa entrevista que ele nos deu para o Jornal do Espiritismo, há uns anos, ele dizia que já tinha lido os livros de Allan Kardec, apesar de não ser espírita, e que tinha provado cientificamente tudo aquilo que ele tinha dito, né, com os seus equipamentos. E ele disse assim: já cheguei a pesar a alma com sensores ultrassensíveis. Quando a pessoa estava para falecer, no momento em que falecia, perdia 20 gramas, dizia ele. E segundo a experiência dele, a alma pesa 20 gramas. Então é muito interessante que um cientista de um país marcadamente ateu, que era a antiga União Soviética, né, que não é espírita, vem comprovar as teses espíritas. Vocês podem encontrar as pesquisas dele e muitas outras, muito interessantes. Então, companheiros, porquê é que vale a pena viver? Porque a vida é só uma, mas tem várias etapas. A vida é só uma, mas tem várias etapas. Nós agora estamos numa etapa dessa vida imortal, que é esta reencarnação. Eu nesta reencarnação estou Lucas, na próxima estarei, não sei, com outro nome qualquer, espero com mais cabelo,
e um bocadinho mais bonito, porque nesta reencarnação, quando a beleza passou lá em casa, eu estava a dormir e a minha mãe não me acordou para eu não ficar chato. E então, segundo os espíritos nos dizem, de um modo geral, os mundos dividem-se nestas 5 categorias. E nós estaremos aqui no mundo de expiação e provas, onde o mal predomina sobre o bem. E dá para notar, não é? Dá para notar. Então, a nossa ambição estamos numa fase de transição de 1000 anos, no 3º milénio, para um mundo de regeneração. A nossa ambição é termos o mérito de podermos reencarnar na Terra, na próxima reencarnação. Já um bocadinho melhor, não é? Ora bem, vamos ver uma coisa. Aqui na Terra, reencarnados, temos 7,4 mil milhões de pessoas, mais ou menos. Mas segundo os espíritos dizem, através do médium Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier e outros, não muitos, a população da Terra será de 25 mil milhões. Ora, isso significa que estão 18 mil milhões a viver no mundo espiritual à nossa volta. Ok? Então, o planeta Terra, que é um planeta de expiação e provas, é um planeta cheio de vida inteligente ao seu redor, seja dentro do corpo de carne ou fora do corpo de carne. Vocês lembram-se daquele avião da Malaysian Airlines, o MH370, que desapareceu no Pacífico? Passado 2 ou 3 meses desse incidente, houve um avião. É interessante que estas notícias passam no telejornal muito rapidamente e ninguém fala nelas, mas elas têm um impacto muito grande, pelo menos para quem estiver atento. Houve um avião da Lufthansa, que é uma empresa de marca alemã, a TAP alemã, digamos assim, com passageiros a bordo que ia nessa zona e que iam a 37 mil pés, a mais ou menos 12, 13 km de altitude, e no meio do nada, no Pacífico, viram uma forma vermelha, tipo como se fosse em plasma, uma coisa não dura, que girava, saiu do mar, debaixo da água, girou, pairou à frente do avião e desapareceu no horizonte. E eles reportaram para o controle aéreo que tinham um OVNI, um objeto voador não identificado, que em forma vermelha, que girava a uma velocidade estonteante e que seguiu em frente e desapareceu, e que vinha debaixo do mar. Portanto, eles tinham visibilidade naquela zona e puderam-se aperceber disso. Essa notícia foi dada e nunca ninguém comentou. Então, nós questionamos a quantidade de vida que poderá haver na Terra que nós desconhecemos. Ainda hoje nós estamos a descobrir animais, bichinhos, vírus, sei lá, bactérias que nós não conhecemos. Nós pensamos que sabemos tudo da Terra e não sabemos nada. Há seres vivos no fundo do oceano em condições inimagináveis que nós não conseguimos entender. Então a Terra é um planeta cheio de vida, não é? Ao seu redor, mais do que o que nós imaginamos. Muito bem. Então, quando nós estamos aqui na Terra, encarnados, obviamente, como o nosso corpo tem um prazo de validade, né? Chega uma altura que se vai dar a desencarnação e nós passamos para locais no mundo espiritual, aquilo que é chamada a erraticidade. Erraticidade não significa que andamos por aí perdidos a bater com a cabeça nas paredes, não. Estamos num mundo errante, estamos num mundo não encarnado. Então, onde há cidades espirituais, como aqui se representa graficamente a cidade do nosso lar, e muitas outras cidades que existem que nós nem fazemos ideia, né? Isto é muito interessante, esta história da desencarnação, porque quando eu me tornei espírita no século passado, e como podem ver estou bem conservado, eu li os livros de André Luiz e disse assim, este André Luiz acho que exagerou um bocadinho, porque o André Luiz dizia que no futuro a humanidade, eu pensei que esse futuro era muito longínquo, né? Que a humanidade iria chegar aos 120 anos com uma qualidade de vida dos 60, 70, na boa.
quando a ciência estiver mais avançada. Nós já temos. O Japão tem mais de 45 mil pessoas com mais de 100 anos, sabiam? E o normal, o que está previsto a curto prazo, é nós chegarmos aos 120 anos com qualidade de vida como se chega agora aos 80. E então é muito interessante. Então nós desencarnamos, alguns não desencarnam, desensossam, né? Porque o mundo terreno ainda é muito dispar. Vamos para o mundo espiritual e depois voltamos a reencarnar. Temos este ciclo de vida, né? Então, como vêem, a vida é só uma, com várias etapas. É como se fizéssemos uma viagem de comboio e fôssemos saindo de estação em estação para apreciar, para aprender qualquer coisa. A viagem é única, as estações são várias, até que um dia chegamos ao fim das viagens, né? Agora, põe-se esta questão. Tudo bem, vale a pena viver, está certo, aqui o planeta está mais bonito do que na realidade. Podemos colocar, porquê é que nós voltamos à carne? Porquê é que não podemos evoluir do lado de lá? Porquê é que nós não ficamos só do lado de lá? Então, se estão lá 18 mil milhões, porquê é que não ficamos lá? Escusávamos de estar a nascer outra vez, os dentes, as fraldas, aquelas coisas todas, né? E a doutrina espírita diz-nos que nós voltamos para esquecer. Para esquecer. Muitos de nós estávamos em tormento mental no além, tendo em conta os desatinos de outrora, né? E então pedimos a bênção da reencarnação para esquecer. Para esquecermos os problemas criados. Porque às vezes o complexo de culpa é tão grande que nós não conseguimos lidar com ele, ou não queremos, né? Ou não, porque a culpa é uma coisa terrível. Eu não me dou esse luxo. Já disse. Não me dou esse luxo. Eu cometo erros como toda a gente, mas não tenho sentimento de culpa. Ponto final, parágrafo. Nem remorsos. Errei. Olha, desculpe lá. A senhora não desculpa. O problema é dela. Se lhe cometi um prejuízo, olha, tome lá 50 euros do prejuízo. Ela não me perdoa. O problema é dela. Eu fiz a minha parte. Agora, complexo de culpa, não. Temos de tirar isso de dentro de nós. Isso foi-nos inculcado por nós próprios, quando éramos padres em vidas anteriores, né? E queríamos dominar, e então, ainda se nota aqui, né? E então, nós trazemos muito esse complexo de culpa no nosso psiquismo, né? Temos de nos libertar disso. E muitas vezes no mundo espiritual nós sofremos porque não nos aceitamos como nós somos, né? Então nós reencarnamos para esquecer, mas também para resgatar erros do passado. Além de resgatar, para aprender. Porque muitas pessoas pensam que a reencarnação é para sofrer. Não é nada. A reencarnação é para ser feliz dentro do possível. O espírito só sofre quando tem débitos, né? Ou porque está num planeta de provas e expiações, porque escolheu vir para aqui, no caso não ter débitos, né? Mas ele aí já aceita melhor. Vejamos o caso do Stephen Hawking, né? O indivíduo podia ser um revoltadíssimo, não? Foi uma grande estrela que iluminou a humanidade no campo da física, para além da parte humana, obviamente, né? E também reencarnamos para evoluir, okay? Para evoluir intelectualmente, diz-nos o Livro dos Espíritos em primeiro lugar, e moralmente como decorrência da evolução intelectual. Então é por isso que nós voltamos à Terra, de vez em quando. Okay? Evoluímos no mundo espiritual e evoluímos na Terra. E evoluímos no mundo espiritual na Terra e noutros planetas, quando já tivermos evoluído tudo na Terra. Reparem uma coisa, nós temos uma casa tão bonita. Olhem para isto, né? Uma fotografia tirada da Estação Espacial Internacional, né? Porquê é que nós nos queremos matar, né? Olhem outra. Ali a Dona Alzira à janela, estão a ver? A fotografia bonita, tirada pela Estação Espacial Internacional, está a 400 km de altitude. E que podem acompanhar no smartphone, tem uma aplicaçãozinha, ISS, International Space Station. Dá para tirar fotografias, a acompanhar o pôr do sol, tem vários pôr do sol durante o dia, é muito interessante e é de graça. Então, nós questionamos, se nós temos uma casa tão bonita, porquê é que nós nos queremos matar?
Porquê é que nós cometemos suicídio? Olhem que coisa linda, né? A interação deste mergulhador com um cardume de peixe. Né? Eu às vezes vejo filmes, vejo séries, vejo documentários sobre a Terra, vejo fotografias e eu penso assim, meu Deus, como é que é possível alguém querer ir para o céu? Eu contentava-me com isto. Né? Há lugares na Terra que são, para mim, são um céu. Eu não consigo imaginar coisas mais bonitas. E nós, mesmo assim, damos cabo do planeta Terra, damos cabo de nós e damos cabo dos outros. E porquê que nós fazemos isso? Por falta de fé. E por falta de conhecimento. Porque, reparem, às vezes na nossa estrada aparece uma curva lá ao fundo. E nós temos medo dessa curva. Porque nós gostamos de ir sempre à direita e ver o horizonte lá ao fundo. Só que é uma ilusão, porque nós o horizonte nunca o atingimos. Damos 2 passos e o horizonte anda 2 passos para a frente. Damos 1 quilómetro e o horizonte anda 1 quilómetro. Um dia, quando chegar lá acima, tenho que perguntar a Deus para que é que serve o horizonte. E ele vai dizer, é para te fazer andar para a frente. E então, o grande problema existencial é que nós, quando temos uma curva, assustamos. O que é que estará para além daquela curva? Pode estar um homem jeitoso, bonito, afável como eu. Mas não, a gente pensa logo no pior, né? Pensa logo, meu Deus, vai ser um crime, ou uma coisa má, etc. Então, como eu tenho medo do desconhecido, eu mato-me. Eu não aguento. Eu não aguento esta doença, eu não aguento este marido, eu não aguento esta mulher, eu não aguento isto, aquilo, o desemprego, isto, aquilo, aquilo outro. Espera aí. O próprio Einstein dizia, Deus não joga aos dados. Né? E a doutrina espírita mostra-nos isso. Tudo tem uma lógica, né? Será que Deus nos daria uma carga superior às nossas forças mentais, psicológicas, espirituais? Então esse Deus não o quero para nada. Se eu, que sou um ser inferior, procuro não fazer isso com os meus filhos e só lhes exijo aquilo que eles podem dar, Deus iria dar-me uma carga superior às minhas forças? Quando algum de nós achar que está a sofrer mais do que o que deve, ou que não aguenta mais, ou qualquer coisa, está equivocado. Porque Deus tem sempre razão. Né? Inclusive é quando o telemóvel toca. Também tem razão, é porque não foi desligado antes. Então, só porque não vislumbramos o que está depois daquela curva da vida, vamos nos matar, não faz sentido, amigos. Está bem? Porquê é que nós nos matamos? Porquê? Uns é por causa do desemprego, por causa de relações amorosas, a violência doméstica, que é uma coisa horrível. Doenças terminais, é das coisas que mais me choca. É uma pessoa com uma doença terminal suicidar-se. Estava quase. A doença é terminal. Nós pensamos assim, ele está a brincar com coisas sérias. Não, estou a falar sério. A importância de nós falarmos de espiritismo aos outros. Porque nós sabemos isso. Mas os outros não sabem lá fora, não é? A falência da minha empresa, eu tenho dívidas e agora vou-me matar por honra, para salvar a honra da família. Qual quê? Isso faz parte do passado, isso é do século XVII, século XVI, XVIII. Né? Doenças. Obsessões espirituais às vezes acontece. São tremendas. Muitas vezes por rebeldia, porque nós somos tão orgulhosos, não aceitamos a vida como ela se nos desenrola. Quando a minha mulher se zanga comigo, eu digo-lhe assim, tu és uma ingrata para com Deus. Porque ela deu-te o melhor marido, ele deu-te o melhor marido que tu podias encontrar para evoluir numa só reencarnação. Quando desencarnares vais ter de dizer uma data de palavrões para não entrar em órbita, ainda te estás a queixar. Ela, lá vais tu com as tuas lérias, mas não sei. A gente, com humor, temos de... Sabem como é, não é? E é assim, porque aturar a mulher não é fácil. E aturar o homem também não. Eu só tenho experiência da mulher. Nesta vida, pelo menos. A não aceitação da vida. Nós matamos porque não aceitamos a vida. E não aceitamos a vida porque não sabemos que ela continua. E achamos que tudo é ingrato. Porquê é que o meu filho tem um cancro? Porquê é que eu tenho um cancro e o meu vizinho do lado não tem? Porquê? Foi um azar. Não foi.
É preciso que as pessoas conheçam a vida para que a aceitem, para que a entendam. Não é? Quando se diz que é vontade de Deus, as religiões tradicionais são as maiores fábricas de ateus atualmente. Qualquer miúdo acaba de sair do útero materno e começa a perguntar porquê. Porquê que eu nasci? Porquê que foi cesariana? Não pergunta, mas pensa. E eles já não vão com 2 ou 3 cantigas. Né? E hoje já não se pode dizer, é a vontade de Deus. Isso é um mistério. Não. Eu quero saber porquê, senão eu não acredito em Deus. E é esse Deus que os jovens ateus... O Stephen Hawking dizia que não acreditava em Deus. Uma vez fiquei furioso com ele. Não vinha num artigo, assim, Deus não existe. Eu disse, filha da mãe, um físico notável e diz uma enormidade destas. Depois li o artigo e ele disse assim, afinal ele tem razão. O Deus que ele estava a referir era o Deus dos católicos. O Deus dos protestantes. Esse não existe de facto. Esse Deus não pode existir. O velhinho de barbas, né? Que... sabe-se lá como é que faz as coisas e só há uma vida e não há justiça nem equidade para todos. Esse Deus não existe. Então, Stephen Hawking, oxalá ele tenha a oportunidade de estudar espiritismo no mundo espiritual, porque vai ajudá-lo. O desconhecimento da espiritualidade. Este, amigos, é o fator primordial. Nós somos uns beneficiados. Somos uns privilegiados porque temos o conhecimento da doutrina espírita. E o que é que fazemos com ela? Será que nós no nosso trabalho, nos nossos colegas, com os nossos amigos na rua, nós dizemos que somos espíritas? Ou escondemos? Como é que é? Como é que nós fazemos? Eu tenho um amigo que era alferes paraquedista, com 19 anos, 19 ou 20 anos, estava a regressar de moto à casa e vinha um indivíduo de frente com mais sangue do que álcool nas veias, cortou a curva e foi contra o meu amigo e ele ficou logo sem uma perna num sítio e quando chegou ao hospital tiveram de lhe cortar o braço do outro. Indivíduo pulsante, cheio de energia, boa pessoa. E entretanto eu fui visitá-lo ao hospital de Viana do Castelo e disse-lhe, olha, eu sei que tu estás a pensar matar-te. Não, Lucas, não, sei. Tu ainda por cima és oficial paraquedista, conheces todas as técnicas e mais alguma, quando chegares a casa tu podes fazê-lo. Não nos iludamos. Agora, eu sou espírita. Eu dizia, eu sei que tu és espírita. Quando olhei para a mesinha de cabeceira da cama do hospital, já estava lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é que te trouxe isto? Foi um enfermeiro que trabalha. Boa. O testemunho, né? Eu disse assim, olha, fulano, tu vais-me prometer uma coisa? Depende. Ok, então vais fazer uma coisa. Eu vou-te trazer um livro para tu leres. E tu prometes-me que só te suicidas depois de eu acabares de ler. Pode ser? Não tenho essa ideia. Não, mas prometes-me? Prometo. E ele veio o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira. Ele chegou ao meio do livro e disse-me assim, Lucas, por amor de Deus, leva-me isto embora. Não quero ler mais. Até hoje não se suicidou. Foi para o Alcoitão, foi fazer fisioterapia, depois apaixonou-se por uma enfermeira e uma terapeuta, casaram, tem 2 filhos, tem 2 próteses, uma na perna e outra no braço, e trabalha numa empresa que trabalha com deficientes. Então, até que ponto é que o nosso silêncio às vezes não compromete uma vida? Até que ponto é que às vezes o nós expormos-nos? Eu sou espírita. Eu tenho honra de dizer que sou espírita. Porque se eu não fosse espírita, se calhar já me tinha suicidado ou estava num manicômio. Na minha família só eu era espírita, né? Quando tive um problema obsessivo durante 8 anos, que ninguém me podia ajudar, se não fossem 2 amigos, o Jorge Gomes e a Noémia Margarido, de Braga, eu não sei o que é que teria sido de mim. E mesmo que eu consiga salvar 1 milhão de vidas,
nesta reencarnação não me paga o facto de alguém ter salvo a minha. E de eu hoje levar uma vida normal, estar casado, ter tido uma profissão, tenho agora outra, ter 2 filhos e poder ser útil também. E então, como é que nós nos vamos encolher quando alguém está a sofrer? Como é que nós nos vamos esconder com receio da opinião do outro quando o outro precisa da nossa opinião para ser mais feliz e para não se matar? Não é? Temos de ter muito cuidado com isto. Porque reparem uma coisa. As pessoas matam-se porque desconhecem a reencarnação. Desconhecem que a vida continua para além da morte. Nós sabemos. Nós, quando chegarmos ao lado de lá, quanto a quem mais foi dado, mais será pedido. Tinha ensinado Jesus. E é lógico, não é? Temos mais responsabilidade. Eu, se me suicidar, tenho mais responsabilidade sendo espírita do que uma pessoa que não é. Mas eu tenho o dever e a obrigação de divulgar aquilo que eu sei. Tenho a obrigação de pôr a luz sobre o alqueire e não por baixo. Ok? Então, companheiros, o planeta Terra está assim, está a ver? Para além de nós darmos cabo do planeta Terra, né? Também vamos com discussões, com guerras, com a pena de morte, com a eutanásia, com o homicídio, com o aborto, com o suicídio. O planeta já não aguenta, né? Matamos os outros e matamos-nos a nós próprios. Temos de levar uma vida mais sóbria. As Nações Unidas e os espíritos dizem que o planeta já não aguenta mais gente. E os espíritos dizem que aguenta o dobro, pelo menos. 15 mil milhões. Mas como? Temos de baixar o nosso nível o nosso nível de egoísmo. Não podemos ter todos o American Way of Life. Não podemos ter todos 2 carros, piscina, casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 carros, 10 carros. Não percebo, às vezes há pessoas que têm 10 carros. No outro dia houve um futebolista que comprou um carro por 2,5 milhões de euros. O 10º carro. Será feito de ouro? E então, o planeta aguenta com 15 mil milhões se nós fizermos o que está no livro dos Espíritos, né? Ter o essencial para viver e a consciência tranquila é quanto basta para sermos felizes. Mas nós não queremos viver com o essencial, queremos viver sempre com mais, desde que seja para nós, para os outros não. Muito bem, então neste ciclo, desencarnação e reencarnação, este é o ciclo normal, não é? No entanto, quando eu me suicido, o que é que acontece? Este ciclo normal é alterado abruptamente. E o que é que vai acontecer? Eu vou desencarnar de uma maneira dolorosa, frustrante. Eu mato-me porquê? Porque eu tenho a certeza que a vida não continua. Então vou-me matar. Tem lógica. Se a vida não continua, tenho um problema, dou cabo de mim, dou cabo do problema, não quero saber mais nada. O problema é que não é assim. E nós temos a obrigação e o dever de dizer que não é assim, a quem não sabe. Sempre que for oportuno, não é? Agora, nós saímos do corpo e, afinal estou vivo. E agora? E é um problema tramado, porque às vezes podemos demorar 100, 200, 300, 400 anos a recuperar o tempo perdido, com reencarnações dolorosas, não é? Dependendo dos casos e da responsabilidade, obviamente. Reparem bem, o instinto da sobrevivência. Até um periquito, quando é ameaçado pelo dedo, não é? Ele levanta as patas assim, não. Até os periquitos têm instinto da sobrevivência. Nós também o temos. Como é que nós, que somos o animal que está no topo da evolução aqui na Terra, chegamos ao ponto de dar cabo da nossa própria vida, não é? Então, o que é que vai acontecer? Com a desencarnação dolorosa, com a frustração, a reencarnação vai ser normal? Não. Vamos ter uma nova reencarnação, onde vai haver um atraso na vida, um sofrimento e um recomeço. A pessoa vai ter de recomeçar. Vai ter de passar outra vez pelas mesmas dificuldades ou similares. Tal e qual como o aluno que por preguiça ou por falta chumbou, no 5º ano vai ter de repetir a matéria toda outra vez. É uma seca. Mas tem de ser, até passar no exame final. E esse exame final é o exame moral.
né, que nós temos de passar aqui na Terra. Então, qual a opinião espírita acerca deste tema? Temos este excelente livro deste excelente espírita também, que já esteve cá em Portugal, o André Trigueiro, um jornalista brasileiro, que é de facto um opinion maker no Brasil, não só em termos de espiritismo, mas em termos também de defesa da natureza. Qual a opinião espírita? O espiritismo vem-nos dizer que há mais vidas para além desta, que há uma lógica para que nesta vida uns sofram mais do que outros, uns sejam mais felizes do que outros, uns estejam doentes mais cedo, outros mais tarde. A dissemelhança das oportunidades, a dissemelhança das facilidades, das dificuldades tem uma lógica assente na justiça divina, na lei de causalidade ou na lei de causa e efeito. Isto é, cada um de nós está a colher aquilo que semeou em vidas anteriores. Isso não quer dizer que quem sofra mais é pior do que quem sofra menos. Porque às vezes quem sofre mais é quem tem mais coragem e pediu, não, eu aguento. E os espíritos amigos disseram, sim senhor, aguento. Eu tenho um amigo com 35 anos, fez no outro dia 35 anos. É espírita. Nasceu com uma doença degenerativa do sistema nervoso, nunca andou, a não ser de cadeira de rodas. Ia para os parques com 16 anos de cadeira de rodas fazer skating com a cadeira, depois já caía, aleijava-se, etc. Um homem notável, Diogo Correia. E eu, quando o vou visitar, ele é que me dá ânimo a mim. Então, Diogo, estás bom? Epá, graças a Deus. A última vez que eu fui visitar antes da passagem de ano, assim, só quero para o ano que Deus me dê a saudinha que eu tenho. E eu tinha um buraco, se tivesse um buraco enfiavam-me assim. Epá, como é que o indivíduo destes que não tem saúde nenhuma diz assim, graças a Deus que eu tenho saúde. E eu, que tenho a saúde toda, ainda me queixo às vezes uma dorzinha de dentes, ou disto, ou daquilo, ou daquilo outro, como todos nós, né? Somos uns eternos queixinhas, né? Os portugueses é típico, né? Tanto que os nossos irmãos brasileiros gozam connosco, né? Quando alguém está na fossa, enrola, põe um lacinho e manda para Portugal, que eles gostam, não é? Vocês já repararam como é que nós somos? Como é que te chamas? Sérgio. Chega à beira do Sérgio. Então, e o Sérgio pergunta, Lucas, estás bom? Mais ou menos. Nunca estamos bons. Vai-se andando. Então, mas o que é que se passa? Tu nem imaginas. Daqui com uma ciática e tal. A gente nunca refere que andou 55 anos sem ciática. Por acaso não ando com ciática nenhuma. Daqui com uma ciática e tal. E ele começa logo. E eu? Olha, eu é aqui, é colar. A gente anda com um catálogo de doenças. Temos um prazer em mostrar que sofremos mais do que os outros. Isto é genético, não é? Portanto, então, a opinião espírita é que temos vidas sucessivas, há uma lei de causalidade, há um porquê da vida. E temos de fazer prevenção do suicídio. O espiritismo é o maior preservativo que existe contra o suicídio, que eu conheço. Que eu conheça, pelo menos. Não conheço melhor. E já tem salvo muita gente. Muito bem. Vejamos este vídeo dos Amigos da Luz. Não quero mais ver essa cara! Não quero! Cara, mas eu não tenho culpa. Responsável, cara. Pelo menos me ouve, idiota. Por que tu fica falando desse jeito? Se pudesse olhar pro meu lado e então me ver, aqui tô eu dizendo oi. Se me escutasse então agora eu ia te dizer, se já fez besteira somos dois. Tu tá aí pensando que é um cara mau, que não tem mais jeito, etc e tal, só porque tropeça igual a todo mundo. Já errei também, isso é tão normal. Ninguém é perfeito e o mais legal é que sempre dá pra acertar o rumo. Nós é espírito, tu tá ligado que nós tudo é espírito, que o teu futuro é mais do que infinito, e é por tuas mãos que ele tá sendo escrito. Nós é espírito, e a cada aventura que nós tem vivido, e mesmo cada erro quando corrigido, e faz da nossa história um filme tão bonito. Vamos melhorar essa cara
vive sempre acompanhándolo, sempre aconselhándolo, às vezes respondendo-lo, às vezes perguntando-lo. Se tu me fecha a porta, eu vou lá e bato tanto. Só não vou bater porque isso não seria de bom. A hora de se abrir, meu brother, cada um que sabe. Quero ver quanto tempo tu não se abre. A gente só avisa que estacionar é bobagem. O tempo não para, o que para é a viagem. Passito, passito, assim tá escrito. Vamos caminhando de pouquinho em pouquinho. A natureza não dá pirueta, mas chegaremos lá com toda certeza. Passito, passito, vamos evoluindo. Só tu não parar, tá bonito, bonito. A natureza não dá pirueta, mas chegaremos lá com toda certeza. Oh yeah, Zé Espírito. Então, amigos, eu já tive o privilégio de assistir a 2 peças de teatro dos Amigos da Luz e tenho pena de não ser rico, porque senão traria este grupo cá a Portugal, porque eles têm um trabalho simplesmente notável. Onde vão, eles têm peças 100% espíritas, enchem todos os auditórios, e de uma qualidade e com uma mensagem, com uma ética, com uma moral de alto nível, muito, muito bom. Então, eles encantam os jovens pela alegria, né? Pelo humor, né? Em vez de afastarem os jovens pelo temor, como antigamente nós fazíamos quando éramos padres e madres. Ok, então qual é a opinião espírita? Vale a pena viver. E este livro é sem dúvida nenhuma, apesar de ser um livro forte, pesado, que conta a história de Camilo Castelo Branco, que se suicidou, porque não aceitou a cegueira que lhe apareceu, que tinha outras, mas não vou contar, senão vocês não leem, e até porque vai ser falado para a semana. É um livro muito importante, é um clássico, digamos assim, da doutrina espírita. Num dos livros, histórias que os espíritos contaram, são histórias de pessoas que viveram no mundo espiritual, que estão no mundo espiritual, que contaram ao poeta alegre, que é o José Craveirinha, e que ele manda, através da psicografia, em quadras popularuchas. Num desses livros nós temos ali à venda, caso queiram, custam 7 euros cada livro, que reverte a favor da Federação Espírita Portuguesa, obviamente. Tem um caso muito interessante, que é o do José o Suicida. Suicídio é loucura de quem perdeu a fé. Foi o que aconteceu com o meu vizinho José. Andava ele na terra, lavrando-a para a colheita, quando de repente sentiu-se pior da maleita. Carregava problema grave no coração. Mesmo avisado pelo médico, ele não tinha paração. De tanto trabalhar sem o médico ouvir, piorou da doença e ficou a dormir. Ainda não morreu, foi logo socorrido, mas na sua ideia, mais valia ter morrido. Acamado, mês após mês, entrou em revolta ao ver um amigo com a sua esposa à volta. Que vergonha ser cornudo, sem me poder defender, não suporto tal humilhação, vou mas é morrer. E foi assim, com falta de fé, que com veneno desencarnou José. Em grande aflição, depois de muito penar, encontrou ser bondoso que o convidou a orar. Apaziguado um pouco, percebeu o erro efetuado, pois estava previsto morrer em breve enfartado. Olhem que interessante, não é? Quando soube da história do José o Suicida, pedi licença para divulgar a mesma na vossa vida. Um pouco recuperado, pediu para vos informar que não há erro pior do que alguém se matar. Termino aqui a minha missão ao deixar-vos esta triste lição. Doa o que doer, custa o que custar, nunca desanimes na vida, Deus sempre vai amparar. Poeta alegre, né? Psicografia recebida no Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha, no dia 31 de janeiro de 2017. E então, amigos, muitas vezes nós perguntamos porquê é que este fulano veio sem braços, né?
porque será. E o meu filho trouxe braços. Algum deles, por algum motivo, era. Parece impossível, mas não é. Se ele consegue, nós também conseguimos. Estes irmãos que vêm com estas deficiências e que as ultrapassam desta maneira, para mim são verdadeiros missionários. Porque eu à beira deles sinto-me um verme, uma pessoa sem força nenhuma. Eu não consigo tocar viola com as duas mãos. Aquilo saem uns sons horríveis que até o gato foge. Imaginem que é tocar com os pés. Muito bem, então o que é que podemos fazer? Estamos a terminar. Vale a pena viver. O que é que nós podemos fazer perante esta dinâmica? Não é? O que é que o Espiritismo pode fazer pela vida? Divulgar por todos os meios. Divulgar o Espiritismo por todos os meios. O Emmanuel, o guia de Chico Xavier, dizia que a maior caridade que podíamos fazer com o Espiritismo era divulgá-lo. Esclarecer com credibilidade. Divulgar em jornais, programas de rádio, artigos de opinião. O que é que vocês podem fazer? O que é que nós podemos fazer? Olhem, o Jornal do Espiritismo, por exemplo, da ADEP, que é, vá lá, o melhorzinho. Modéstia à parte, eu também colaboro. Não, mas é. O que é que nós podemos fazer? Por exemplo, nós nas Caldas da Rainha pegamos em 2, levamos à biblioteca. As pessoas ainda agradecem. Muito obrigado. Olha, houve aí um senhor que já perguntou sobre porque é que o jornal ainda não chegou. Oferecemos. Vamos ao Centro da Juventude, mais 2. Vamos ao Centro Cultural e Congressos, mais 2. Oferecidos. Vamos à Junta de Freguesia, onde tem lá os vários jornais, Correio da Manhã, etc., o Record, Jornal do Espiritismo. E eles agradecem. Na biblioteca a senhora disse assim, mas vocês são espíritos, não têm livros espíritas usados. É que não imagina a quantidade de jovens que pedem, a gente não tem. Do Kardec, sim. Usados, sim. A gente toma uma coleção nova, vai para a biblioteca. Para a cadeia de Caldas da Rainha, a cadeia precisam de ler. Mandámos uma codificação para lá. A diretora agradeceu. Tanta coisa que nós podemos fazer. Nós não fazemos por inércia, porque achamos que, não, eu estou bem, eu já sou espírito, eu tenho o conhecimento, eu estou bem. Mas e os outros que não estão? E os outros que não sabem? Não é? Então é muito importante isto, amigos, está bem? Fazer conferências nas escolas, em espaços públicos, sair de dentro das 4 paredes, campanhas pela vida nas cidades, não é? Divulgar que a vida continua. Vocês acham que se os nossos políticos a nível mundial, os nossos governantes, soubessem que a vida continua, soubessem da lei de causa e efeito, da reencarnação, havia tanta guerra? Roubavam tanto? Roubavam um bocadinho menos. Que era para também depois a expiação ser mais pequenina. Não tínhamos dúvidas disso. Eles só fazem isso porque eles não sabem que a vida continua. Eles não sabem que a lei de causa e efeito é uma realidade. Não sabem que vão reencarnar. A reencarnação está aprovada cientificamente pelo o maior psiquiatra que a América teve, Dr. Ian Stevenson, que pesquisou cientificamente 3.000 casos de crianças que se lembram de vidas anteriores. E que na Casa do Médico no Porto, em 1998, no simpósio A Quem Além do Cérebro, que foi inaugurado na altura pelo Presidente da República, chamavam-lhe o Cenourinha, esqueço-me agora o nome, Jorge Sampaio, e pelo Ministro Mariano Gago, o Dr. Ian Stevenson deu uma entrevista na Notícias Magazine, que saía com o JN e com o Diário de Notícias ao domingo, onde ele dizia: hoje em dia qualquer pessoa pode acreditar na reencarnação com base em factos. E ele nunca leu um livro sobre o espiritismo, nem sabia o que era o espiritismo. E ele dizia que no dia em que as pessoas incorporassem a ideia da reencarnação, haveria uma revolução na Terra com um impacto superior à da Revolução Industrial. É óbvio, não é? Olha, isto foi uma campanha contra o suicídio que fizemos lá nas Caldas da Rainha, com desenhos humorísticos para quebrar o peso, não é? Confiança em Deus.
Por exemplo, pósteres temáticos nas jornadas de cultura espírita. Este ano vamos ter outros pósteres. As evidências de falar abertamente sobre isto na rádio, nos jornais, com as pessoas, a transcomunicação instrumental, a comunicação através mediúnica, através dos médiuns, as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, a transcomunicação instrumental, as visões no leito de morte, os casos sugestivos de reencarnação, tudo isto são evidências mais que óbvias da independência do espírito em relação ao corpo. Só quem anda a dormir ou não quer, ou por má fé, é que não aceita isto. Os livros, né? Oferta de livros nas bibliotecas públicas, prisões, hospitais, já dissemos também. No outro dia, nós temos o nosso centro é pequenino, tem, comparado com o vosso, tem 70, 80 lugares. Nós vendemos 200 jornais espíritas em 2 meses. Então, porquê? Porque as pessoas ganharam uma dinâmica. Vendemos não é com o objetivo de lucro, porque o jornal custa 50 cêntimos há 10 anos para aí, portanto, aquilo não dá lucro nenhum. Mas vendemos para quê? Para divulgar. Então nós convidamos as pessoas, levem 2, 3, deixem no hospital, deixem no consultório médico, deixem no café, deixem no autocarro, etc. Depois há coisas interessantes. No outro dia uma senhora que é a nossa frequentadora foi visitar a filha ao hospital e levou um jornal espírita. Eles acedem muito a essa campanha. E então levou um jornal espírita já de propósito. Enquanto estava à espera para entrar, no sítio das revistas lá da Maria e mais não sei quantos, tumba jornal de espiritismo. E lá pôs. Lá foi visitar a filha, etc. Entretanto, quando o marido chega à casa, diz ela: bolas, isto é perseguição. Então, mas o quê? Porque o marido não é espírita. Até no hospital. Estava eu à espera para entrar para visitar a nossa filha, vou pegar uma revista, Jornal de Espiritismo. E ela, cá, fui eu que deixei lá, mas não sei quando. Então, amigos, por exemplo, quando alguém faz anos, o que é que vocês oferecem? Eu, hoje em dia, só ofereço livros espíritas. Quer, não quer, paciência. E assim, olha, meu amigo, então eu adoro oferecer livros espíritas aos meus amigos e amigas que não são espíritas e que são contra o espiritismo. Assim, olha, está aqui um livro lindíssimo, Agenda Cristã. É um livro muito bom, é espírita, mas é um livro muito bom. E olha, digo-lhes sempre, o livro tem 2 funções, dá para ler e dá para acender a lareira, agora tu escolhes. O pessoal diz, obrigado, eu vou ler. Claro que não leem. Mas uma coisa é certa, quando eu desencarnar, ninguém me vai poder dizer assim: tu, Lucas, eras espírita e eu não sabia. E eu, se me tivesses dito, eu podia ter sido melhor e podia ter evitado muita asneira. Isso não vão poder acusar de outras coisas disso, não. Então, um livro espírita custa 5, 6 euros. Nós estamos em crise, não há altura para gastar dinheiro em cacos. A gente compra um caco, 20 euros, a pessoa agradece, ai que bom, e guarda, esta porcaria, vou mas guardar, embrulhar e dar ao outro no próximo aniversário. Livro espírita, não, a gente põe a assinatura, não dá para oferecer, senão tem de rasgar a folha e nota-se, pomos logo uma dedicatória bem grande, bem marcada, né, que é para ninguém coisa. Livros espíritas. Eu ofereci tenho um tio que tem 95 anos, uma pessoa fabulosa. É católico, ferrenho, mas é uma pessoa muito lúcida. Então, ele gosta muito de livros do Evangelho. Eu ofereci-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz anos no dia de Natal. Claro, no ano seguinte, já não me lembrava, eu ofereci-lhe outro Evangelho segundo o Espiritismo. E ele teve a gentileza de aceitar e não me dizer nada. Quando fui lá na Páscoa, dizer assim: Zeca, ele trata-me por Zeca. Eu vou dizer uma coisa, tu não levas a mal? Eu não, tio. Assim, olha, tu deste-me 2 evangelhos do Espiritismo. Eu tinha lá 2, peguei num, cheguei ao padre e disse: Sr. padre, você já tem este? E ele disse: esse não. Então, olha, tome lá, que foi o meu sobrinho que deu. E ele gostou? Gostou. Então, olha, fez muito bem. Ora bem, e como vêem, só custa começar. E então eu hoje portanto já sabe, se houver aqui algum amigo meu no próximo aniversários, Natal, etc., só livros espíritas, não ofereço mais nada. Então, companheiros, para terminar,
Gostava só de dizer que vale a pena viver. A vida tem muito valor, muito mais do que o que nós pensamos. E que nos lembremos sempre disto. Atenção. Se eu achar que não tenho capacidade, não aguento mais, eu estou enganado. Deus nunca me daria uma carga superior às minhas forças. Se eu conseguir raciocinar, eu estou sempre no caminho ideal. Quando eu não conseguir ver mais nada, é telefonar a um amigo. Mas nunca nos suicidarmos, está bem? E vamos terminar com uma pessoa muito querida que vocês conhecem. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver a alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapero, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que me deu. Mas se eu sequer nem um lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas
e as estradas, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Esta foi a nossa bibliografia. Estes são os livros que temos ali, caso estejam interessados. E pronto, obrigado pela vossa paciência também. E obrigado à equipe espiritual pelo carinho com que nos envolveu. E espero que... Eu não queria dizer isso, mas consta, vou dizer baixinho, que quem for às jornadas parece que vai para o céu. É forte, é forte. Se quiserem ir até às Caldas da Rainha, sejam bem-vindos, dia 21 e 22. O preço é simbólico, 12,5 €. É um evento que custaria entre 70 a 100 € num dos 10 melhores auditórios do país, mas graças a um apoio que a Câmara nos dá, nós conseguimos fazer low cost, porque o nosso objetivo é ter lucro zero. O ano passado tivemos 200 € de lucro, há 2 anos 200 € de prejuízo, ficamos a zero. Porque o nosso objetivo é fazer eventos que toda a gente possa ir. E se houver alguém daqui que não possa dar os 12,5 €, vai na mesma. O ano passado entraram 11 pessoas que não podiam pagar 10 €. Este ano tivemos de subir. E entraram, ninguém soube. Porque só assim é que é espiritismo. Okay? Porque senão o espiritismo passa a tornar-se só para as pessoas endinheiradas e não pode ser. Obrigado pela vossa atenção. Muito bem. Então, amigos, vamos cerrar os nossos olhos, se quiserem. Respirar fundo, devagarinho. E vamos imaginar que estamos lá fora a olhar para a abóbada celeste, vendo os milhões de estrelas e planetas que vão iluminando o céu. E vamos imaginar que estamos, algures, no mundo espiritual, conversando com Jesus de Nazaré. E com um sorriso, ele senta-se ao nosso lado, num tufo de relva, à beira de um lago. E nós lhe dizemos: obrigado, mestre, querido amigo. Obrigado por tudo, por esta noite em que estiveste conosco através dos teus mensageiros. Te rogamos, Senhor Jesus, força, ânimo, coragem, discernimento, lucidez, para que consigamos, com êxito, carregar a nossa cruz. Te pedimos, Senhor, que no momento de alegria possamos transmiti-la para qualquer outro nosso irmão que esteja num momento de agonia. Te pedimos, amado Mestre, que o amor de Deus possa envolver este planeta que estertora, possa tocar o coração de qualquer homem, seja onde for que ele more, e que todos eles, todos nós, possamos ter a sede da paz. Te pedimos, Senhor, que possamos continuar a cantar a imortalidade e a reencarnação como o único caminho para a nossa evolução, sem grandes dores, sem grandes perdas de tempo. Te rogamos, querido amigo, pelos nossos guias, de cada um de nós, pelos guias desta casa que com tanto carinho nos receberam. Te pedimos, Senhor,
que os abençoes, que os ilumines, porque também eles precisam de ânimo, de força, de coragem para nos poderem dar a nós e também para nos aturarem às vezes. Muito obrigado, Mestre. Obrigado aos bons espíritos, aos espíritos superiores que colaboram também na vida na Terra, e obrigado à inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que nós convencionamos chamar Deus. Até um dia, se Deus quiser.